Wang é um perdedor fraco e virgem que nunca teve uma namorada, por isso é zombado e ignorado por toda a turma. Mas assim que sua amiga de infância diz que está apaixonada por ele, todos os seus detratores aparecem e batem nele por isso. Em seguida, eles o jogam de uma ponte e o deixam para morrer. Mas enquanto Wang está se afogando, ele encontra um artefato em forma de cubo brilhante no fundo do lago. E após tocá-lo, ele recebe um poder inimaginável, permitindo-lhe vingar-se dos valentões e governar o mundo. Mas vamos começar do início. Wang estava em um encontro do colégio com todos os seus colegas de classe e eles estavam jogando Jenga. É a vez de Chen Yao fazer um movimento. Mas quando ela olha nos olhos de Wang, ela fica nervosa e comete um erro. Como parte do jogo, quem derruba a torre deve revelar um segredo. Então o grupo pede a Chen Yao para dizer quem é a pessoa por quem ela tem uma paixão. Wang começa a sorrir assim que ouve isso. Então seus colegas de classe começam a provocá-lo, porque não há como Chen Yao gostar de um NPC de aparência comum como ele. Mas para surpresa de todos, incluindo Wang, Chen Yao admite que realmente gosta dele, e deixa muito claro que não está brincando porque gosta dele desde o dia em que se conheceram no ensino fundamental. Wang está muito surpreso porque ter Chen Yao confessando para ele é como um sonho se torna um... É verdade. Mas logo após o evento ter terminado, ele foi sequestrado e está sendo espancado perto do rio. Wang nunca conheceu essas pessoas na vida, mas o chefe deles, Sun Jian, tem uma queda por Chen Yao. E depois de saber que Chen Yao gosta de Wang, em vez de simplesmente aceitar a derrota e seguir em frente, ele decidiu arrastar Wang até o rio e mandar seus subordinados ameaçarem matá-lo. Wang reconhece Sun Jian como o líder de uma gangue notória e também lembra de ter ouvido que Sun Jian constantemente assediava Chen Yao. Então ele percebe o que está acontecendo aqui, mas não há nada que ele possa fazer contra tantos oponentes. Sun Jian então faz uma videochamada para Chen Yao do telefone de Wang e diz a ela para dar uma olhada no estado lamentável de sua paixão. Chen Yao fica horrorizada ao ver o que Sun Jian fez com Wang, então Wang grita para Sun Jian deixá-la fora disso, porque não quer que ela se preocupe com ele, mas Sun Jian está decidido a fazer Chen Yao assistir à humilhação de Wang. Ele diz a Wang que ele é um total perdedor, e que não tem direito de namorar alguém tão perfeita quanto Chen Yao. Em seguida, ele ordena que Wang jure que nunca mais se envolverá com Chen Yao. Caso contrário, Sun Jian diz que vai jogá-lo na Rio. Agora Wang poderia escolher o caminho mais fácil e jurar que não vai falar com Chen Yao novamente, mas Wang nunca atrairia assim. Então, em vez disso, ele dá uma cabeçada no cara que o está segurando. Para crédito de Wang, foi uma cabeçada realmente forte, mas infelizmente para ele, foi tão forte que o cara segurando-o acidentalmente soltou-o, então Wang acaba caindo no rio. Sun Jian começa a entrar em pânico porque nunca teve realmente a intenção de matar Wang. Ele só queria assustá-lo um pouco para que ele não roubasse Chen Yao dele. Ele chama freneticamente por Wang para ver se ele está bem, mas ninguém responde, então Wang está provavelmente morto. Isso significa que Sun Jian acabou de cometer um assassinato e ele deixou Chen Yao testemunhar tudo. Enquanto isso, dentro da água, Wang está se afogando, mas não se preocupa em tentar se salvar porque, se ele não pode proteger quem ama, então não há razão para viver. Enquanto sua vida passa diante de seus olhos, Wang tem uma visão de sua infância. Ele tinha acabado de fugir de uma briga, e pelos padrões da escola secundária, isso destruiu instantaneamente toda a popularidade que ele costumava ter. E para piorar tudo, ele ouve duas meninas falando sobre o quanto acham que ele é um chorão. As horas passaram, e quando o dia escolar terminou, todos foram para casa, mas Wang ficou para trás e continuou a lamentar. Eventualmente, Chen Yao sai do portão, mas para assim que nota Wang sentado ao lado do portão, então ela pergunta o que está errado. Wang permanece em silêncio, então Chen Yao assume que ele deve ter esquecido seu guarda-chuva e se oferece para compartilhar o dela com ele para que possam ir para casa juntos. Wang se recusa a oferta e diz que pode andar para casa sozinho, mas Chen Yao lembra-lhe que ainda está a chover e ele não tem guarda-chuva, então vai se molhar todo. Wang percebe que ela está certa, mas diz que pode esperar ali até a chuva parar. Chen Yao acha Wang muito engraçado, mas depois nota um corte no braço dele, então pede para ver. Wang inicialmente recusa, mas Chen Yao diz que só quer ajudar a cuidar do... ferida. Wang eventualmente concorda, então Chen Yao coloca um curativo no braço dele e sopra um beijo para que cure mais rápido, e naquele exato momento Wang já tinha imaginado os próximos 50 anos de sua vida com Chen Yao. Agradece a ela pela ajuda, e a partir daquele momento os dois eram praticamente inseparáveis. De volta ao presente, Wang acorda na água e percebe uma luz vindo do fundo do rio. Ele já afundou demais para conseguir voltar à superfície antes de se afogar, então decide continuar e nada para baixo para verificar a luz antes de... morre. Quando ele chega ao fundo, encontra um pequeno cubo brilhante lá, então ele o pega. E antes mesmo de perceber o que está acontecendo, o cubo se ativa e entra nele. De repente, Wang sente uma dor imensa por todo o corpo, e alguns momentos depois, ele é teletransportado para fora da água e começa a viajar através de um buraco de minhoca que o leva para o meio de um cubo. Quando Wang acorda, ele começa a entrar em pânico porque estava se afogando um segundo atrás. Ele está aliviado por estar vivo, mas agora não tem ideia de onde está ou de como chegou aqui, para falar a verdade.
Nesse momento, um sistema aparece na frente dele e anuncia que Wang agora tem o poder de desenhar um raio de 15 metros ao seu redor, e dentro dessa área, ele pode se teletransportar para qualquer local instantaneamente. Nada disso faz sentido para Wang, já que ele não acredita que teletransporte é real, mas no momento seguinte, ele é teletransportado contra sua vontade. Ele aparece no céu acima do canal, e Wang começa a surtar novamente porque ele está muito alto e está preocupado que possa cair para a morte. Mas ele está flutuando, então está seguro. Quando se acalma, olha para o chão e percebe que Sun Zen está desesperadamente procurando por ele na água porque está preocupado que possa ter matado Wang. E ele acha isso meio engraçado. Mas, alguns segundos depois, ele é teleportado para um novo local. Sun Jin tem a sensação de que alguém estava apenas o observando do céu, então ele pergunta aos seus subordinados se eles ouviram algo agora há pouco, mas eles acham que Sun Jin deve ter apenas alucinado, então ele lhes diz para continuarem procurando por Wang. Enquanto isso, Wang acabou sendo teleportado para uma sala de aula vazia em uma escola, e agora ele tem certeza de que realmente pode se teletransportar, mas não entende como adquiriu esse poder. De repente, o sistema fala e diz a Wang que ele acabou de ativar continuamente sua habilidade de teletransporte. Wang começa a surtar e se preocupa que possa estar enlouquecendo, já que está ouvindo vozes em sua cabeça, mas o sistema o corrige porque está, na verdade, no corpo de Wang, não em sua cabeça. Cabeça. Isso ainda não é muito reconfortante, então Wang diz para sair do corpo dele, mas o sistema o ignora e avisa que alguém está se aproximando. Há um funcionário caminhando em direção à sala de aula porque ouviu um barulho estranho vindo de dentro, mas quando ele abre a porta, tudo o que vê é uma sala de aula vazia com uma poça de água no chão. Wang acabou voltando para casa, então decidiu tomar um banho para relaxar. Quando terminou o banho, ele pega o telefone e de alguma forma ainda funciona, mesmo tendo estado no fundo do rio com ele. A primeira coisa que ele faz é ligar para Shen Yao para avisá-la de que está vivo, e assim que Shen Yao atende, ela começa a perguntar loucamente se ele está bem. Ele diz que está bem, mas ela acha que Sun Jun foi longe demais, então pergunta a Wang se eles deveriam denunciá-lo para o polícia. Honestamente, Shen Yao deveria ter chamado a polícia no momento em que viu Wang cair da ponte, mas Wang diz a ela que não há necessidade. Ele conseguiu escapar sem que Sun Jun o visse, então agora ele provavelmente ainda está procurando o corpo de Wang no rio e se preocupando com todo o tempo de prisão que poderia pegar. De qualquer forma, muitas coisas aconteceram hoje, então Wang diz a ela para descansar um pouco e desliga. Ele então se deita na cama e se pergunta o que vai fazer sobre seu sistema, porque ninguém acreditaria nele, mesmo que contasse. De repente, o sistema aparece novamente e pergunta se Wang já se acalmou. Wang pergunta por que ele continua seguindo-o, mas o sistema lembra-lhe que agora faz parte de seu corpo, então Wang não pode se afastar dele. O sistema então ativa o cubo, e Wang é sugado para dentro dele novamente. O sistema explica que estabeleceu uma conexão com o corpo de Wang. Então, em outras palavras, o Wang está preso a ele para sempre. Isso faz dele o usuário do sistema universal do cubo horádrico, e, por extensão, o mestre do sistema. Wang ainda não entende completamente, então ele pergunta ao sistema onde ele está, então ele explica que este é um macroespaço dentro do cubo. E embora o cubo tenha apenas 3 centímetros cúbicos, tem muito mais espaço por dentro. Wang sabe que o sistema está dizendo a verdade, então pergunta por que se incomodou em ajudar alguém como ele, e o sistema lhe diz que é porque quer realizar o seu sonho, e esse sonho é se tornar o rei do mundo. Wang tenta praticar sua teletransportação com o sistema, mas logo fica sem energia, quase caindo da borda de um prédio. O sistema lhe diz que suas reservas de energia estão quase esgotadas, então ele terá que limitar a teletransportação a uma vez por minuto. Wang decide fazer uma pausa na prática de teletransporte por enquanto, já que seria ruim se ele ficasse sem energia a 300 metros no ar. O sistema diz a ele que há uma maneira mais segura de praticar porque, em teoria, ele deveria ser capaz de usar seus poderes para ver tudo em um raio de 15 metros. Wang decide tentar, e com seu novo poder, ele consegue ver seu quarto, um casal na cama e uma de suas vizinhas enquanto ela está na banheira. Isso parece errado, então Wang para de usar o poder em seu prédio de apartamentos e tenta escanear o jardim em vez disso, mas ele fica com medo quando um gato faz contato visual com ele. Wang acaba caindo de joelhos, então o sistema o avisa que se ele continuar usando a teletransportação e os aprimoramentos sensoriais, ele vai ficar sem energia. Como iniciante, Wang é bastante bom em controlar seus poderes, mas seu corpo não está acostumado a queimar tanta energia, então ele acaba desmaiando. Algumas horas depois, Wang acorda na sua cama e percebe que pode ter exagerado no treino na noite anterior, então ele será mais cuidadoso daqui em diante. O sistema levou Wang de volta ao seu quarto depois que ele desmaiou porque ele precisa de muito descanso. Wang de repente percebe que não consegue mais ouvir a voz do sistema em sua cabeça e pergunta o que está acontecendo. O sistema explica que permanecer vinculado ao corpo de Wang consome energia, e ele não pode deixar Wang morrer de exaustão de energia porque ele também desapareceria. Isso faz sentido para Wang, mas ele ainda está tendo dificuldade em acreditar que agora tem superpoderes. Ele tenta buscar informações sobre o cubo na internet, mas infelizmente não há um indiano com um tutorial sobre isso, então ele vai ter que descobrir por conta própria. Justamente então, ele recebe uma mensagem de Yao, e ela está perguntando se ele quer almoçar com ela amanhã.
Wang fica animado no começo, mas então se lembra do que Sun Jun fez com ele e jura que irá fazê-lo se arrepender, mas não agora porque ainda fica sem energia muito rapidamente. Ele pergunta ao sistema se há alguma maneira de aumentar sua força, então o sistema lhe diz que há uma função automática de upgrade embutida. Assim, ao absorver uma gema de energia, Wang pode ficar mais forte. Wang fica animado e pergunta que tipo de pedras preciosas ele precisa para a atualização, então o sistema diz que ele pode usar rochas. Teoricamente, qualquer rocha aleatória poderia ter energia armazenada nela, mas ele teria mais sorte usando rochas como aquela valiosa crisematita na prateleira ou o anel de diamante inestimável de sua mãe. Wang não pode se dar ao luxo de usar pedras tão caras no sistema, mas o sistema diz que ele não precisa se preocupar porque elas não têm energia suficiente em primeiro lugar. Mas o sistema conseguiu encontrar uma pedra preciosa lá fora que deve ter poder suficiente para lhe dar uma atualização decente. Wang pergunta onde está e o sistema diz que está no jardim de baixo. Então Wang não perde tempo e se teletransporta para o andar de baixo com uma pá na mão. Ele então pergunta onde deveria começar a cavar, mas o sistema o incentiva a tentar encontrar sozinho com sua percepção espacial. Vale a pena tentar. Então Wang fecha os olhos e começa a escanear a área. Eventualmente ele localiza algo perto daquela árvore, então ele caminha até lá e cava. Ele acha difícil acreditar que essa pedra realmente tem poder dentro dela, já que parece um seixo laranja comum, mas o sistema assegura a ele que pode ser usada para sua atualização. Wang pergunta o que deve fazer em seguida, então o sistema lhe diz para colocar a gema em seu interior. Cubo. Wang entra no espaço do cubo e segura a pedra contra a parede, e alguns segundos depois, ela é absorvida. Ele está surpreso que isso realmente funcionou, e já está começando a sentir o poder entrar em seu corpo. O sistema explica que o poder da pedra aumentou a força de Wang em 2 e sua resistência em 1, e se ele continuar absorvendo pedras de poder, pode melhorar muito sua habilidade de combate. Na manhã seguinte, o despertador de Wang toca, então ele se levanta da cama, mas ainda está sonolento porque passou a noite toda caçando pedras de poder. Ele de repente se lembra de que tem que ir para a escola hoje, então se apressa para se arrumar e corre para a aula alguns minutos depois. Assim que chega, Yao começa a pedir uma explicação dele sobre tudo o que aconteceu na noite anterior, mas então percebe que todos na classe estão olhando para ela, e eles ainda se lembram dela admitindo que gosta do Wang, então começam a provocá-la por isso. Justo então, há uma comoção na porta da frente porque Sun Jun acabou de aparecer, e a primeira coisa que ele fez ao chegar foi ordenar que um de seus subordinados chutasse um cara aleatório no corpo. Sun Jun claramente invadiu a escola porque está atrás de Wang, então Yao está preocupada, mas Wang diz para ela se acalmar e voltar para o seu lugar por agora. Sun Jun ouviu que Wang ainda estava vivo, então ele caminha até a frente da classe e exige saber onde ele é. Assim que ele diz o nome de Wang, todos na classe olham para ele porque são todos um bando de fofoqueiros. Wang tenta ignorar o problema na esperança de que Sun Jun desista e vá embora, mas ele já avistou Wang, então começa a subir as escadas para chegar até ele. Parece que Wang não conseguirá sair dessa sem uma luta, mas com seus novos poderes, ele deveria conseguir lidar com ele em uma briga. Só para ter certeza, ele pergunta ao sistema se tem boas chances de vencer. E o sistema diz a ele que será uma vitória fácil, porque o poder de combate médio das pessoas aqui é 5 e o poder de combate atual de Wang é 22. De repente, Yao tenta convencer Sun Jun a desistir porque ela não quer que Wang se machuque. Mas Sun Jun apenas se aproxima dela e começa a falar mal de Wang. Yao diz a Sun Jun para ir embora, mas Wang já teve o suficiente desse desrespeito, então ele se levanta e pede desculpas a Yao por deixar Sun Jun assediá-la por tanto tempo, mas ele diz que cuidará dele agora. Sun Jun fica ofendido que Wang ache que pode cuidar dele, então ele o agarra pela gola e ameaça matá-lo. No entanto, Wang agarra o braço dele e o aperta tão forte que Sun Jun reavalia momentaneamente suas decisões. Wang diz a Sun Jun que se ele continuar a assediá-lo e a Yao, então ele não terá escolha a não ser fazê-lo se arrepender disso. Sun Jun ainda está tentando descobrir quais esteroides Wang tomou para ter tanta força, mas de repente, o professor da turma chega e diz a Sun Jun e seus homens para saírem porque eles não fazem parte desta turma. Sun Jun não quer que o professor chame a polícia, então concorda em sair, mas antes de sair, ele sussurra no ouvido de Wang e diz para ele ir à quadra de basquete da cidade do norte esta noite se não quiser que Yao fique. Machucado. Sun Jun então vai embora, e Yao pede a Wang que diga o que Sun Jun sussurrou em seu ouvido, mas Wang diz a ela que não foi. Coincidentemente, ele diz que sua cabeça de repente começou a doer, então pode ter que faltar a aula hoje. Enquanto isso, na quadra de basquete, Sun Jun ainda não consegue entender como Wang de repente se tornou forte o suficiente para deixar hematomas em seu pulso, mas atribui isso a um acaso, porque não há como ele estar malhando tanto assim, e ele jura que fará Wang pagar por humilhá-lo dessa forma. Um pouco mais tarde, Wang chega à quadra de basquete e exige saber onde Sun Jun está. Ele encontra Sun Jun sentado no topo das arquibancadas, e Sun Jun ri porque não há como Wang escapar agora. E não há chance de Wang vencer essa luta, porque Sun Jun nunca planejou ter um confronto 1 a 1. Ele vai atacar Wang com toda a sua gangue. O sistema avisa Wang que ele pode estar ferrado aqui, porque há 13 oponentes aqui. Wang ainda está confiante em seus poderes, então ele pergunta ao sistema quais são suas chances de vencer. E para seu horror,
O sistema diz que ele tem apenas 20% de chance de vencer. Wang de repente já não se sente tão confiante, e Sun Jun percebe isso, então ele começa a zombar dele ainda mais. Ele reúne todos os seus homens e todos ficam na frente de Wang. Mas antes de começar a surra, ele diz que dará a Wang uma última chance de se desculpar e implorar por misericórdia. No entanto, Wang começa a insultar Sun Jun e sua gangue de North City por serem covardes demais para lutar com ele 1 a 1. Ele está tentando provocar Sun Jun para lutar sozinho para ter uma chance melhor de vencer, e Sun Jun sabe disso, mas não pode deixar essa ofensa passar, então está prestes a atacar Wang. Mas antes que ele faça isso, um de seus homens se adianta e diz que lutará contra Wang por Sun Jun. Kang é o lutador mais forte da gangue de Sun Jun, por isso todos têm certeza de que Wang não tem chance contra ele. E até Wang não está certo de poder enfrentá-lo, então ele pede ao sistema para analisar o poder de combate de Kang. Bem, é apenas 10, então ele não deve ser muito difícil de derrotar. Kang pega uma bola de basquete e se prepara para arremessá-la em Wang, mas o sistema o avisa, então ele desvia a tempo. Kang então tenta socar Wang, mas ele está bloqueando e esquivando como se fosse um lutador profissional. Enquanto isso, de volta à sala de aula, Yao está preocupada com Wang porque ele estava agindo de forma suspeita mais cedo, e agora ele não atende o telefone, então ela decide fazer algo a respeito. De volta à academia, Kang ainda não conseguiu acertar um único golpe em Wang, e está começando a se cansar. Então Wang só precisa desferir o golpe final agora. Kang investe contra Wang novamente, mas Wang ainda é muito rápido para ele. Então ele pega a perna de Kang e, a partir daí, é o fim para ele, porque Wang o acerta com um soco elétrico e joga Kang contra a parede. Os outros membros da gangue não podem acreditar que Kang foi realmente derrotado por um ninguém como Wang. Então eles perguntam a Sun Jun o que devem fazer. Sun Jun apenas ri e grita que, mesmo que Wang tenha conseguido derrotar Kang, ainda há muitos deles para ele lutar de uma vez, então ele ainda perder. Wang pergunta ao sistema se as suas chances de vencer contra a gangue aumentaram. E como Kang ainda está desmaiado, há uma pessoa a menos para lutar, mas as chances de Wang vencer ainda são de apenas 30%, então ele pode estar em apuros agora. Ele não tem escolha a não ser lutar contra todos de uma vez. Então Wang se posiciona e começa a defender-se dos ataques, mas não consegue acompanhar todos, e é chutado por trás. Wang levou aquele chute para o lado pessoal, então ele se vira e apaga toda a futura geração do cara com um chute. Em seguida, joga-o na frente de Sun Jun, e Sun Jun começa a ficar preocupado, então ele diz para todos cercarem Wang imediatamente. Wang não pode se deixar encurralar, então ele salta para as arquibancadas e começa a correr para criar alguma distância entre eles. Ele então pula e dá uma rasteira em um cara, mas no processo é agarrado por trás. Atrás. Ele tenta tirar o cara de cima dele, mas antes que perceba, leva um chute no estômago e é jogado no chão. Aquele chute realmente doeu, mas Wang não vai deixá-los pegá-lo de surpresa novamente, então ele está pronto para enfrentá-los de uma vez. A princípio, ele fica sobrecarregado pelos ataques constantes, mas desta vez, ele consegue perceber o ataque surpresa se aproximando, então ele desvia e agarra a perna do cara que lhe deu um chute no estômago. Ele então gira o cara e o joga direto no rosto de Sun Jun, e Sun Jun finalmente começa a perceber quão aterrorizante a força de Wang é. Wang então começa a caminhar em direção a Sun Jun, mas o sistema o avisa que ele precisa fazer uma pausa, porque quase esgotou toda a sua energia. No estado atual dele, não há como ele vencer Sun Jun em uma luta, mas mesmo que seja apenas um blefe, Wang ainda quer assustar Sun Jun o suficiente para que ele nunca mais cause problemas para Yao. Nesse momento, o chefe da gangue da Cidade Sul aparece e está aqui para zombar de Sun Jun e da gangue da Cidade Norte por perderem uma luta contra um único. Cara, ele diz a Sun Jun que se ele não pode derrotar um cara, então ele não tem o direito de se chamar de chefe da gangue da Cidade do Norte, então ele deveria simplesmente desistir já. Mas Wang o interrompe, no meio da frase. Ele pode perceber que há claramente algum conflito preexistente entre as gangues do norte e do sul da cidade, mas isso não tem nada a ver com ele, então ele não quer se envolvido. No entanto, embora Huan nunca tenha conhecido Wang antes e não tenha ideia de por que ele estava lutando com Sun Jun, ele decide enviar seus subordinados para espancá-lo apenas para provar um ponto. O sistema avisa Wang que ele não tem chance de vencê-los em uma luta direta com seus níveis atuais de energia. Então Wang precisa correr pela sua vida. Wang pede ao sistema para teleportá-lo. Como ele está com pouca energia, precisa esperar o tempo de recarga. Então ele continua correndo até chegar ao lado da escada. O tempo de recarga acabou, então ele finalmente pode se teleportar novamente. E a primeira coisa que ele faz é desligar todas as luzes. Enquanto todos estão se atrapalhando no escuro, Wang se teletransporta para trás deles, e depois de encarar Huan diretamente, ele o atira ao chão. Em seguida, ele prossegue para espancar cada membro da gangue de Huan. Quando as luzes se acendem novamente, Wang é o único que permanece de pé, então Sun Jun está ainda mais apavorado com ele agora. De repente, eles ouvem um homem gritando do lado de fora da academia, e parece que Yao chamou a polícia porque estava preocupada com Wang. A polícia está tentando passar pelas portas trancadas, e Yao pede para que se apressem, pois sua amiga pode estar em perigo lá dentro. Wang não conseguirá sair do prédio sem ser visto, e ele não quer ter problemas por brigar, então precisa pensar em algo rapidamente. Ele olha para Sun Jun e se teletransporta na frente dele, então Sun Jun se ajoelha e começa a implorar por perdão. Isso dá uma boa ideia a Wang, então ele diz que perdoará Sun Jun, mas apenas com uma condição. Quando a polícia finalmente abre a porta, vê Sun Jun segurando Wang pela gola e fingindo socá-lo.
Sun-jun e Hwan acabam tendo problemas por começarem uma briga em grupo na academia, mas Wang saiu ileso porque convenceu a polícia de que era um inocente pego no fogo cruzado. Ele também fez Sun-jun prometer nunca mais incomodar Yao. Então o problema está resolvido. Mas aquela luta fez Wang entender que há limites para seu poder. Então ele precisa ficar mais forte o mais rápido possível. Para fazer isso, ele precisa encontrar mais gemas de poder. Ele procura em uma joalheria, mas logo percebe que está sem dinheiro para comprar alguma. E ele também não quer roubá-las. Ele pensa brevemente em arranjar uma mulher rica para poder comprar as gemas. Mas isso não vale a pena. Então Wang decide sair e procurar gemas de poder na selvagem. Ele pega um monte de equipamentos e segue para a cordilheira mais próxima para começar a procurar pedras preciosas. E ele realmente encontra algumas, mas uma está sob uma rocha gigante, outra está no fundo de um lago e outra está presa a 15 metros de profundidade. Então não há como Wang conseguir alcançá-la sozinho. Nesse momento, o sistema alerta Wang porque acabou de localizar uma caverna subterrânea com muita energia de pedras de poder. Wang fica curioso e tenta se teletransportar para a caverna, mas por algum motivo, mesmo estando ao alcance, ele não consegue entrar. O sistema explica que se uma área estiver completamente selada, então Wang não pode se teletransportar para dentro. Para se teletransportar para a caverna, ele precisaria de pelo menos uma abertura de 1 centímetro para entrar, mas Wang não tem força para cavar até lá. Ele pensa por um segundo, e se tudo o que precisa é estar perto de uma abertura na caverna, ele provavelmente deve conseguir encontrar uma perto do lago. A água provavelmente desgastou o solo, então, após a varredura, ele encontra uma pequena abertura que leva à caverna. Assim que ele se teletransporta para dentro da caverna, ele cai porque não esperava que o chão aqui fosse tão escorregadio. Ele pega sua lanterna e começa a olhar ao redor da caverna para ver se consegue encontrar algo, mas tudo o que vê é um sapo aleatório. De repente, o sistema informa Wang que detectou pedras de poder diretamente à sua frente, mas só há uma parede ali. Então Wang fica incrivelmente frustrado. Depois de todo o esforço que fez para chegar aqui, ele ainda não consegue alcançar as pedras de poder, mas então sente uma rajada de vento em seu rosto. Ele percebe que se há vento, deve haver um buraco, em algum lugar. Assim que encontra a abertura, Wang se teletransporta para dentro. Após atravessar o espaço, Wang se encontra em uma seção completamente nova da caverna. Ele dá alguns passos adiante, mas não estava prestando atenção, então quase cai da beira de um penhasco. Felizmente, ele conseguiu se salvar, mas sua lanterna se foi agora. Ele decide fazer uma pausa e tentar localizar as gemas antes de fazer qualquer outra coisa, mas acontece que Wang não está sozinho aqui. Ele consegue localizar as gemas em um aglomerado do outro lado da caverna, mas enquanto tenta descobrir como chegar lá, já que estão fora do alcance de sua teletransporte, uma cobra gigante se aproxima sorrateiramente por trás dele. Mas justamente quando a cobra está prestes a comê-lo, Wang decide apenas se teletransportar de pedra em pedra até chegar às gemas, então ele se teletransporta antes que a cobra pudesse mordê-lo. Ele ainda não percebeu que há uma cobra neste túnel, então decide caminhar o resto do caminho enquanto espera o tempo de recarga do teletransporte acabar. Ele eventualmente se aproxima o suficiente para que o sistema possa identificar 12 pedras de poder diferentes aqui, então Wang está muito animado, mas vai ser difícil chegar até elas porque as plataformas perto das pedras de poder são muito estreitas. Ele ainda está completamente alheio ao fato de que a cobra está tentando comê-lo, e ele não quer arriscar cair para a morte, então está hesitante em se teletransportar para lá. Mas não há outro jeito, então, pouco antes de a cobra morder ele, Wang se teletransporta para baixo e se agarra numa rocha com todas as suas forças. Agora que ele está perto o suficiente das pedras de poder, o Wang amarra uma corda em si para segurança e começa a minerá-las. E depois de conseguir a primeira, ele fica incrivelmente feliz. Mas quando tenta pegar a segunda, sua mão escorrega, e ele acidentalmente a deixa cair até o fundo da caverna. Ele não pode se dar ao luxo de perder aquela gema, então tenta usar sua percepção espacial para localizá-la, mas para seu horror, ele sente algo enorme bem ao lado dele. Enquanto a cobra tenta mordê-lo, Wang escorrega e cai da borda do pilar, então a cobra mergulha atrás dele. Felizmente, a corda em torno da cintura de Wang impede que ele caia, então a cobra erra e cai na água. No entanto, momentos depois, a corda arrebenta, e Wang acaba caindo na água também. Agora ele corre o risco de se afogar, mas a cobra ainda está tentando comê-lo, então Wang agarra sua pá e tenta afastar a cobra. Mas a pá não faz absolutamente nada. Então Wang é capturado pela cobra e ela começa a espremer a vida dele. Wang pede ao sistema para teletransportá-lo para a dimensão do cubo, mas o sistema diz que ele não pode fazer isso enquanto a cobra está segurando-o. Então, como último recurso, Wang enfia a pá na cobra para fazê-la soltá-lo. A cobra o solta, mas Wang já está desmaiado por falta de ar, então o sistema o teleporta automaticamente para a dimensão do cubo. E quando Wang recobra a consciência, ele diz ao sistema que vai se fundir com todas as gemas que acabou de coletar. Certamente essa é uma opção, mas o sistema informa a Wang que há uma maneira melhor de fazer isso. Ele atualmente tem 11 gemas de poder elementar, mas elas podem ser sintetizadas em uma gema de poder avançada, e uma gema de poder avançada lhe concederá muito mais
Poder. Wang obviamente quer uma gema de poder avançada, mas o sistema diz que levará 4 dias para sintetizar as gemas em uma avançada. Mas eles não têm esse tempo, então o sistema diz a Wang que ele pode sintetizar 9 das gemas e então usar 2 delas agora mesmo para que ele possa lutar contra a serpente. Assim que termina de absorver as 2 gemas elementares, Wang teleporta-se de volta para fora em direção ao cubo, e a cobra imediatamente o ataca novamente. No entanto, desta vez, Wang bloqueia facilmente o ataque e mata a cobra instantaneamente. Wang está sinceramente desapontado por a luta ter sido tão fácil, pois esperava um desafio maior, mas está grato pela vitória fácil, independentemente disso. Ele entra na água para dar uma olhada no cadáver da cobra, mas para sua surpresa, encontra outra joia de poder ali, e esta parece realmente bonita. Então Wang tem uma boa ideia sobre o que fazer com... Enquanto isso, Sun Jun e Huan se encontram em um clube, e Huan parece decidido a se vingar de Wang. Huan quer dar o troco em Wang, mas Sun Jun não acha que vale a pena porque não há como eles conseguirem derrotá-lo. Mesmo com a força combinada de ambas as gangues, Wang ainda os derrotaria facilmente, mas Huan tem um plano. Ele conta a Sun Jun que Luo voltou à cidade, e assim que Sun Jun ouve esse nome, ele fica apavorado. Ele grita com Huan porque seria uma sentença de morte, até mesmo considerar pedir ajuda a Lu com isso. Mas Huan não é estúpido o suficiente para fazer isso. No entanto, ele é estúpido o suficiente para pensar que pode manipular Lu para se livrar de Wang por... Ele lembra Sun Jun que a razão pela qual Luo deixou a cidade há 2 anos foi porque se envolveu em uma briga com alguém mais forte que ele, um homem chamado Chico Xin. Sun Jun não sabe muito sobre Chico, mas ele lembra de Chico ter algo a ver com Shen Yao. Shen Yao estava estudando na biblioteca quando de repente o telefone dela tocou. Assim que ela atendeu, o cara do outro lado avisou que alguém estava vindo atrás dela. De repente, Shen Yao está cercada por 4 homens de terno, e esses caras não parecem estar ali para oferecer doces a ela. Então Shen Yao se levanta e corre direto para a porta. Mas há um agente bloqueando o caminho dela, então ela é forçada a correr pelo corredor. Ela eventualmente encontra um armário, então abre a porta e se tranca dentro para escapar dos agentes. Mas agora, ela não tem para onde ir. Os agentes começam a tentar arrombar a porta e Shen Yao está apavorada. Mas, justo quando tudo parece sem esperança, o homem que ligou para avisá-la diz para ela se virar. Atrás dela, há uma massa de energia amarela flutuando, e dela, uma mão se estende para agarrá-la. Então, Shen Yao fecha os olhos e espera o inevitável. Quando os agentes conseguem arrombar a porta, Shen Yao já está há muito tempo desaparecida. Ela foi levada por Chico, e ele é o cara que ligou para avisá-la sobre os agentes, então ele está atualmente tentando levá-la o mais longe possível deles, usando todos os movimentos de parkour que existem. No entanto, os agentes têm uma arma secreta para contrariar o parkour de Chico, uma arma de fogo. Chico é atingido enquanto está no ar, e está quase ileso, mas não conseguirá fugir dos agentes assim. Então ele coloca Shen Yao no chão e cria uma barreira para protegê-la enquanto se prepara para a luta. Ele salta de uma saliência e assim que aterrissa, acerta um dos agentes com um soco que definitivamente fez ele começar a sentir cheiro de som. Outro agente corre para atacá-lo, então Chico o soca enquanto também se defende de outros 2 agentes. Eventualmente, um deles consegue derrubar Chico e agora que o segurou, arrasta Chico para o ar. Após uma breve luta no ar, o homem consegue lançar Chico contra um prédio com a ajuda de seus 3 aliados. Mas quando a poeira se dissipa, todos os 3 aliados foram nocauteados. Chico, por outro lado, está perfeitamente bem, mas tenho certeza de que pelo menos 10 pessoas inocentes acabaram de morrer naquele prédio. Chico ainda tem um agente confrontando-o, então ele flutua para fora do prédio e tira o casaco porque as coisas vão ficar sérias. O agente está cansado de perder tempo, então decide ir com tudo e pega um segundo prédio para usar como projétil. As pessoas naquele prédio provavelmente estão desejando que tivessem ligado dizendo que estavam doentes para não ir trabalhar agora, mas não há nada que possam fazer enquanto o agente joga o prédio em Chico. Mas sem nem suar, Chico pega o prédio com seus poderes, o despedaça e joga os blocos de volta no agente. O agente tenta se defender, mas Chico simplesmente comprime todos os blocos até que uma explosão massiva ocorre, enviando Chico e o agente para uma versão espelhada da mundo. Chico está irritado que as coisas terminaram assim porque isso vai causar muitos problemas para ele, mas ele ainda precisa lidar com o agente primeiro. O agente puxa sua arma e aponta para Chico, e eu não sei o que ele acha que uma arma vai fazer quando Chico acabou de segurar um prédio há 1 minuto. Mas nada disso importa porque a arma não funciona nessa dimensão e Chico está sem tempo de qualquer forma. A energia amarela começa a rodear Chico e enquanto isso joga o agente para trás em direção ao... água. O tempo então começa a retroceder e Chico espera que as coisas possam acontecer de forma diferente no próximo loop. Eventualmente, tudo volta ao normal e Shen Yao acorda de volta em sua mesa na biblioteca. Ela não tem lembrança do que acabou de acontecer e encontra o jovem Wang ao seu lado pedindo ajuda porque não entende seu dever de matemática. No presente, Wang continua falando sobre seu plano. Lu tem uma grande desavença com Chico, então, se jogarem bem suas cartas, podem forçar Wang a lutar com Lu usando Yao como isca. No dia seguinte, Wang deveria encontrar-se com Yao para um encontro, mas ela está atrasada e quando ele tenta ligar para o celular dela, ela não atende. Ele acha estranho, já que Yao nunca ignora suas ligações, mas ela pode estar ocupada, então decide esperar um pouco mais para ela chegar.
No entanto, ele eventualmente ouve alguém falando sobre um incidente que aconteceu no complexo de apartamentos onde Yao mora, e Wang tem um mau pressentimento sobre isso, então ele sai correndo para verificar Yao. Mas, para sua decepção, quando ele chega, encontra o local cheio de carros de polícia e a mãe de Yao está chorando porque Yao foi sequestrada. A polícia diz que vai investigar para encontrar Yao, mas Wang não vai esperar por isso, então ele precisa descobrir quem está por trás disso. Justo então, Wang percebe Sun Jun passando pela multidão por perto e sabe que ele deve ter algo a ver com isso. Logo depois, Wang o encurrala em um beco escuro e exige uma explicação. No início, Sun Jun tenta se fazer de bobo e age como se não soubesse de nada, mas então Wang dá um soco na parede e avisa Sun Jun que a mesma coisa vai acontecer com a cabeça dele se ele não começar a falar logo. Sun Jun imediatamente começa a dedurar e conta a Wang todo o plano que Huan elaborou. Enquanto isso, Huan está arrependido da existência das células cerebrais idiotas, que o fizeram pensar que isso era um bom plano. Lu já percebeu que Huan estava tentando usá-lo e ele odeia ser manipulado, mas ele também odeia Chico. Então, se o plano de Huan vai atrair Chico, então ele vai jogar junto. Mas isso não significa que ele perdoou Huan. Então Lu está atualmente jogando golfe com a boca de Huan. Shen-Yao está atualmente amarrada no canto da sala e está apavorada depois de ver o que Lu acabou de fazer com Huan. Então tenta evitar contato visual, mas então ele caminha diretamente até ela. Ele diz que vai fazer algumas perguntas, e é melhor ela não mentir pra ele, porque ele não tem problemas em rearranjar seu rosto como fez com Huan. Ele pergunta qual é a relação dela com Chiku, mas Yao honestamente nunca ouviu falar do cara antes. Lua não acredita nela, porque eles têm registros de Chiku arriscando a vida contra homens extraordinários apenas para salvá-la, então não há como ela não saber quem eles... É possível que Chiku a tenha salvado sem revelar sua verdadeira identidade para ela, então ela realmente não sabe quem ele é. Mas Chiku certamente sabe quem Yao é, e parece se importar muito com ela, por isso é estranho que ele ainda não tenha aparecido para salvá-la, mesmo que ela estivesse sequestrada. E mesmo que Chiku apareça, o mordomo não tem certeza se Lu será capaz de vencê-lo com suas forças atuais. Lu acha isso um absurdo, porque gastou uma fortuna contratando um monte de lutadores profissionais para sua vingança. Mas mesmo assim, eles não sabem quão forte Chiku realmente é, então o mordomo não tem certeza de que eles venceriam contra ele. E pode não ser uma decisão sábia matar ou até mesmo ferir a Yao, até que tenha um plano para lidar com Chiku. Lu entende o que ele está dizendo, então ele se acalma e concorda em deixar Yao em paz por enquanto, e sai da sala. Enquanto isso, Sun Jun acabou de explicar como Huan convenceu Luo a sequestrar Yao por causa de sua ligação com Chiku Sim. Wang não entende nada disso, então ele pergunta a Sun Jun quem é esse tal de Chiku, e por que Lu acredita que pode usar Yao para atraí-lo. Sun Jun relembra Wang sobre o incidente que aconteceu com Shen Yao há vários anos, quando ela quase foi sequestrada. A história pública é que um bom samaritano aleatório a salvou, mas na realidade, aquele homem era Chiku. Desde aquele dia, muitas pessoas tentaram encontrá-lo, mas nenhuma conseguiu, porque Chiku nunca deixa rastros de sua presença. Exceto uma vez, quando apareceu e quebrou 2 dos dedos de Lu. Desde então, Lu está determinado a encontrar Chiku para se vingar. Wan decidiu usar isso a seu favor e deu a Lu algumas informações para que ele sequestrasse Yao. Mas para ser claro, Sun Jun foi contra o plano desde o início, então ele não teve nada a ver com isso. Wang já ouviu o suficiente, então ele está pronto para ir salvar Yao. E como Sun Jun não estava envolvido, Wang vai deixá-lo ir. Eventualmente, Wang chega ao local da construção onde Yao está sendo mantido. Mas à medida que se aproxima, o sistema avisa o que há 7 artistas marciais poderosos lá. Wang percebe que isso pode ser problemático, então ele pergunta ao sistema se a gema avançada já foi processada, mas ainda levará mais 30 minutos para sintetizar. Agora Wang poderia esperar até receber seu aumento de poder, mas ele não sabe se Yao está seguro, então não pode se dar ao luxo de perder tempo. Enquanto caminha em direção ao prédio, Luo e sua equipe o avistam, e mesmo que Wang não seja Chiku, Luo acha que será divertido atormentá-lo, então ele ordena que seus artistas marciais lidem com ele. Mas eles só podem lutar contra ele um de cada vez, porque atacá-lo todos de uma vez não seria divertido de assistir. Wang se aproxima do portão da frente e está prestes a quebrar o cadeado para entrar, mas é impedido por um artista marcial, Pablo. Ele avisa Wang que o cadeado está reforçado com uma barreira sobrenatural, então se ele tentar arrebentá-lo à força, sofrerá uma grave retaliação e morrerá. Nesse caso, Wang lhe diz para entregar a chave da fechadura, mas Pablo não pode fazer isso. Ele tem ordens de matar qualquer um que tente subir, então ele está dando a Wang a chance de se afastar e ir para casa. No entanto, Wang não tem a menor intenção de abandonar Yao, e se Pablo vai tentar atrapalhá-lo, então Wang vai ter que espancá-lo. De acordo com o sistema, Pablo tem um nível de poder de 52, e o nível de poder de Wang ainda é apenas 50, então ele está em grande desvantagem aqui. Pablo dá o primeiro soco, e parece que teria sido fatal, mas Wang conseguiu desviar a tempo e acerta um chute no rosto dele. No entanto, isso não causou absolutamente nenhum dano a ele.
Pablo é mais forte e mais resistente do que Wang, então, mesmo que Wang seja um pouco mais rápido que ele, não conseguirá dar nenhum golpe decisivo com os punhos. Mas então Wang percebe que isso é uma briga de rua. Assim, quando o homem avança contra ele novamente, ele teletransporta um martelo próximo para sua mão e quebra o crânio dele com isso. Enquanto Pablo tira uma soneca potencialmente permanente, Wang pega a chave e segue para o próximo andar. Enquanto ele sobe as escadas, o sistema avisa Wang que o próximo lutador tem um nível de poder de 75. Mas Wang não hesita e corre para dentro da sala. Assim que entra, ele percebe que todas as luzes estão apagadas, então a sala está totalmente escura. O artista marcial neste andar, Lee, é um assassino que dominou a técnica de apagar sua presença em locais escuros. Todos os seus pontos de estatísticas foram investidos em furtividade, então ele poderia facilmente se aproximar de Wang sorrateiramente e matá-lo antes que ele percebesse o que está acontecendo. Ou pelo menos, esse seria o caso se Wang não tivesse consciência espacial. Wang sabe exatamente onde Liu está, então, enquanto ele tenta atacar Wang por trás, Wang puxa um bastão do seu inventário e acerta Li bem nas partes. Dois artistas marciais no andar superior estão observando Wang subir os andares e estão surpresos que ele conseguiu vencê-los tão facilmente. Mas seu próximo oponente será Beowulf, e o homem não acha que Wang tenha uma chance. Ele prevê que levará apenas alguns segundos para Beowulf esmagá-lo, mas se por algum milagre Wang conseguir derrotá-lo, então ele terá que enfrentá-los. E a garota está particularmente empolgada. Wang eventualmente chega ao próximo andar e Beowulf está lá esperando por ele de costas. Virou. Ele está prestes a fazer um discurso sobre como é impressionante que Wang tenha chegado até aqui, mas Wang pula as cenas e tenta acertá-lo com um bastão imediatamente. No entanto, Beowulf o pega e joga Wang no chão. Aquela única pancada tirou todo o fôlego de Wang, então ele sabe que não tem chance contra Beowulf como está agora. Mas, felizmente, o sistema informa que a joia avançada está quase totalmente processada, então ele só precisa sobreviver por 1 minuto para obter seu aumento de estatísticas. Sim, isso vai ser muito mais difícil do que ele pensava, porque Beowulf está atualmente desferindo combos em Wang, e não há nada que ele possa fazer sobre isso. Wang tenta chutar Beowulf, mas se aproximar dele foi um erro, porque Beowulf agarra a perna de Wang, quebra seu braço e depois o soca diretamente através de uma coluna. Wang estaria morto agora, mas 1 minuto se passou, então o sistema começa a integrar o poder da gema avançada. Isso cura o corpo de Wang e aumenta todas as suas habilidades, então ele está pronto para retomar a luta. Mas desta vez, a balança está a seu favor. Como Wang está de pé novamente, Beowulf se prepara para outra rodada de batalha. Mas com um único soco, Wang o manda voando através da sala. Esse soco faz Beowulf questionar tudo pelo que trabalhou, porque ele não consegue acreditar que um guerreiro de nível C como ele perderia para um garoto qualquer. Mas esse garoto qualquer prossegue e o acerta com um flash negro, jogando-o pela parede. Lua esteve assistindo tudo pelas câmeras e está furioso que os artistas marciais altamente treinados que ele pagou estão perdendo para um garoto de quem ele nunca ouviu falar. Talvez teria sido melhor atacarem Wang todos juntos, afinal. Mas o mordomo garante a ele que os próximos 2 artistas marciais definitivamente derrotarão eles. Eles são da Aliança das Artes Marciais Milionárias e é seguro dizer que são verdadeiros profissionais. Million Stone é uma força a ser respeitada, mas a garota é ainda mais assustadora do que ele. Desde que chegou aqui, ela tem usado uma pulseira de restrição para limitar seus poderes. E se ela a removesse, não se sabe a quantidade de destruição que ela poderia causa. Wang está agora subindo a escada para chegar ao próximo andar, mas o sistema o alerta de que sua frequência cardíaca está disparando e ele está passando por intensa exaustão psicológica. Estresse. Wang está bem ciente disso. E ele está estressado porque pode sentir a aura assustadora vindo das pessoas no próximo andar. Mas não importa o que aconteça, ele precisa continuar para salvar Yao. Este foi o final do episódio 5. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.